Olá, bem-vindos ao canal Gosto de Ensinar. Hoje estamos aqui para falar de lugares geométricos e circunferências, nomeadamente suas propriedades. Temos lugares geométricos. Lugar geométrico é o conjunto de todos os pontos que têm uma propriedade em comum. Vejamos. A mediatriz de um segmento de reta AB é o lugar geométrico dos pontos do plano que estão à mesma distância de A e de B, ou seja, são equidistantes de A e de B. Eu tenho aqui o segmento de reta AB e aqui está desenhada uma mediatriz. Como é que a gente fez? Com um compasso, marcamos aqui no ponto A, abrimos o compasso e desenhamos aqui uma circunferência com a sua abertura maior que metade do segmento. Fazemos a mesma coisa em B e a interseção das duas circunferências tem aqui um ponto E e um ponto F. Vou traçar uma reta por este ponto E e por este ponto F e tenho desenhada a minha mediatriz. Reparemos que o ponto E e o ponto F estão à mesma distância de A e de B. Porquê? Porque a abertura do compasso foi igual. Ok? Outra coisa que nós notamos é que quando a gente faz isto, aqui o ângulo AME é um ângulo de 90 graus. Qualquer ponto que pertença a esta reta estará à mesma distância do ponto A e do ponto B. O ponto M aqui é chamado de ponto médio do segmento, ok? Qualquer ponto que pertença à mediatriz de um segmento de reta AB está à mesma distância de A e de B. A distância é igual, como nós já vimos. Mas esta região azul, que nós chamamos de semiplano, é o quê? Bem, a distância de A a Q é menor que a distância de B a Q. Ou seja, se eu deslocasse o ponto Q para qualquer região desta zona azul, a distância de Q a A seria menor que a distância de Q a B. Ok? Da mesma forma que a distância de A a R, ok, é maior que a distância de B a R. E essa daria o semiplano da direita. Bissetriz de um ângulo convexo é o lugar geométrico dos pontos do ângulo que estão à mesma distância dos seus lados. Ok. Se um ponto P pertencer à bissetriz de um ângulo, então P está à mesma distância dos lados do ângulo. Da mesma forma, eu posso dizer que se um ponto P for equidistante dos lados de um ângulo, então pertence à sua bissetriz. Vejamos, eu tenho aqui um ângulo e já desenhei aqui a bissetriz. Esta bissetriz vai bissetar o ângulo, vai dividir o ângulo em dois ângulos com a mesma amplitude. E eu cheguei aqui, medi e tenho aqui 27,9 e 27,9. Outra coisa, se eu tiver um ponto pertencente à bissetriz, se eu quiser calcular a distância deste ponto ao lado deste ângulo, a este lado, eu tenho que desenhar uma perpendicular, passando por P e perpendicular ao lado. Faço a mesma coisa neste lado, perpendicular a P e perpendicular aqui à reta e passando em P, eu tenho aqui a distância de PH é igual à distância de PH, ok? Bem, coisas que nós já deveríamos saber, e acho que toda a gente sabe. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Na geometria euclidiana ou geometria do plano. Isto aqui é uma à parte que existem outros tipos de geometria onde isto que está aqui não é verdade, mas não nos interessa para nós. Dois triângulos são semelhantes se verificam um dos três critérios. O critério AA, ou seja, os dois triângulos têm dois ângulos iguais. O critério LLL, três lados proporcionais. Ou seja, o lado maior do primeiro triângulo a dividir pelo lado maior do segundo triângulo é igual e por aí fora, ok?
O critério LAL, um ângulo igual e os lados desse ângulo proporcionais. Mais. Oi. Vamos lá voltar para cima, se faz favor. Num triângulo, se uma reta passa pelo ponto médio de dois lados, então ela é paralela ao terceiro lado. E o seu comprimento é metade do comprimento do terceiro lado. Ok. Vamos lá ver o que é que eu estou a dizer aqui. Tenho aqui um triângulo. Eu marquei aqui o ponto médio no E, deste segmento AB. Marquei o ponto médio deste segmento e uni estes dois segmentos. O ED, que está aqui, a distância de EAD é 3,7 ou 3,7 e a distância de B a C é 7,4. Ou seja, esta distância, este segmento aqui, mede metade do terceiro lado do triângulo, ok? Um ângulo externo a um triângulo é igual à soma dos ângulos não adjacentes ao ângulo externo do triângulo. Bem, o que é que isto quer dizer? Um ângulo externo ao triângulo é este ângulo que está aqui. E reparem bem, se estes três somados medem 180, este mede 35,4 é igual, ok, para este ângulo raso que está aqui, que mede 180 graus, então este ângulo é igual no triângulo e é igual aqui no ângulo raso. Ou seja, então este mais este só pode dar 144,6. E é só fazer umas continhas e a gente verifica isso, está bem? Linhas notáveis de um triângulo. Existem 4 linhas notáveis no triângulo, ok? Primeiro, a altura tem um lado, e eu digo que este lado, neste caso, vai ser a minha base. Eu desenho uma perpendicular à minha base a passar aqui pelo terceiro vértice, ou seja, isto que está aqui é uma altura. Tenho uma bissetriz, e a bissetriz, relativamente a este ângulo que está aqui, ela vai bissetar o ângulo, vai dividir o ângulo em dois, com a mesma amplitude. Tenho uma mediana, desenhando neste segmento o ponto M, o ponto médio M, unimos o terceiro vértice com este ponto e obtemos a mediana. E tenho a mediatriz, que pego no segmento AB e no ponto M e traço aqui uma perpendicular ao segmento AB e tenho aqui a minha mediatriz que tem aqui perpendicular 90 graus, lógico. Ora bem, se nós pegarmos num triângulo, desenharmos as mediatrizes, as três mediatrizes elas vão se intersetar num ponto, neste caso no ponto D, e a esse ponto nós chamamos de circuncentro. Se eu tiver no mesmo triângulo, fizer as três bissetrizes, vou obter o ponto D, que é o incentro. Depois, para desenhar aqui a circunferência inscrita aqui, dentro do triângulo, o que é que a gente faz? Pegamos neste pontinho, abrimos o compasso até a aresta, ok? E desenhamos, ok? O baricentro depende das medianas e reparemos que uma coisa que é muito interessante, que é quando eu desenho aqui esta mediana, o triângulo da esquerda vai ter a mesma área que o triângulo da direita, ok? E a distância de A a F é 4,8. A distância de F a E é 2,4. Então eu posso dizer que a distância, se eu quiser referir-me à distância de A a E, a distância de A a F é 2/3 da distância de A a E. Isto é uma observação que muitas vezes é útil. E finalmente temos o ortocentro. O ortocentro depende das alturas. Para nós medirmos as alturas, nós temos que, mais uma vez, desenhar uma perpendicular à base que passe
que passa aqui no outro vértice. Ora bem, aqui é fácil, mas se eu desenhar aqui uma perpendicular aqui nesta base, neste bocadinho aqui, não consigo. Então eu tenho que prolongar a base e desenho a perpendicular. E então já obtenho aqui a base. Então, se eu fizer isto, estes três pontos vão se intersetar num ponto ao qual nós chamamos ortocentro. Uma observação, não sei se repararam, o ortocentro pode estar fora do triângulo, assim como o circuncentro, ok? Circunferência, círculo. O que é uma circunferência? O que é um círculo? Bem, circunferência de centro C e raio R é o conjunto dos pontos do plano que se encontram à distância R do ponto C. Ou seja, todos estes pontos encontram-se à distância R do centro. É verdade. Círculo é diferente de circunferência. O círculo de centro C e raio R é o conjunto de pontos do plano que se encontram a uma distância menor ou igual a R do ponto C. Ok? Ou seja, neste momento o círculo seria a linha toda e todos os pontos que estão aqui dentro desta região a verde. Plano mediador. Reparem bem, plano mediador, estamos a falar a 3 dimensões. Então, plano mediador de um segmento de reta, HI, é o lugar geométrico dos pontos do espaço equidistantes de A e de B. H, eu coloquei aqui um cubo desenhado em várias perspectivas. HI, e aqui está o plano, e é um plano vertical, é perpendicular aqui ao segmento HI e passa pelo ponto médio do segmento HI, ok? Eu utilizei a circunferência e o círculo para falarmos de esferas. Esferas, mais uma vez, estamos a falar, atenção, de um espaço tridimensional, ok? Embora o desenho aqui pudesse ser mais perfeitinho, neste momento não consegui. Superfície esférica de centro C e raio R é o conjunto de pontos do espaço que se encontram à distância de R do ponto C. Se eu pensar como se eu aproximar, imaginemos que isto é o planeta Terra. A superfície esférica seria a superfície do planeta Terra, ok? É só a parte de fora. Esfera de centro C e raio R é o conjunto de pontos do espaço que se encontram a uma distância menor ou igual a R do ponto C. Mais uma vez, se nós falarmos do planeta Terra, é a superfície esférica mais o manto e mais todas as camadas interiores do nosso planeta, ok? Propriedades da circunferência. Ao segmento EB chamamos de diâmetro. Ao segmento EB chamamos de diâmetro. Porquê? Um pontinho que está na circunferência passa pelo centro até ao outro ponto do outro lado, ok? Ao segmento AD vamos chamar de raio. Do centro até qualquer ponto que esteja aqui na circunferência é um raio. O AD é um raio, o AE é um raio e o AB é um raio. Ao segmento CF chamamos de corda. Dois pontos distintos na circunferência, se eu traçar um segmento que os une, é uma corda. Atenção que o segmento EB é uma corda especial, à qual chamamos de diâmetro. À linha a vermelho vamos chamar arco menor e quando nós escrevemos BD e desenhamos com um arcozinho aqui em cima. À linha azul chamamos de arco maior e será representada por BCD. Podem ser, repare bem, BCD quer dizer que passa por estas três letras. Eu poderia dizer BFD, BED,
qualquer uma resolve e falamos do arco azul. A linha a vermelho chamamos de arco HI e, reparem bem, a linha a vermelho tem amplitude de 72 graus. O ângulo HOI é a amplitude do ângulo ao centro. Também ele é 72 graus. Não se esqueçam que o ângulo ao centro é igual ao ângulo do arco que o compreende. A amplitude do ângulo HJI é a amplitude do ângulo inscrito. E a amplitude do ângulo inscrito é metade da amplitude do ângulo ao centro. Ângulos inscritos no mesmo arco de circunferência são iguais. Reparem bem, aqui tem o mesmo arco de circunferência, mede 72 graus. Este ângulo inscrito mede 36. Este mede 36. E este que está aqui também mede 36. Todos eles vão medir a mesma coisa e vão medir metade do ângulo ao centro que lhe corresponde ou metade do arco. Qualquer reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Ok, eu tenho aqui uma reta, tangente aqui no ponto M, e ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Um polígono diz-se circunscrito a uma dada circunferência quando os respectivos lados forem tangentes à circunferência. Eu não desenhei este, mas vamos ver o segundo. Cordas e arcos compreendidos entre retas paralelas são iguais. O que é que nós temos aqui? Temos duas retas paralelas. Esta corda, este arco que está aqui a vermelho e este arco são iguais. O ângulo que está aqui ao centro é 26,4. Isso queria dizer que a amplitude deste arco também é 26,4, assim como esta amplitude que está aqui. Qualquer reta que passa pelo centro de uma circunferência bisseta ou corta ao meio as cordas que lhe são perpendiculares, assim como os arcos subtensos e os ângulos ao centro correspondentes. Bem, eu tenho aqui uma reta que cruza aqui no ponto C, que é o centro, e reparem bem, tenho aqui uma reta perpendicular e automaticamente vamos ver que isto que nós dissemos é verdade. Daqui para aqui eu tenho um raio, daqui para aqui eu tenho um raio, ou seja, este ângulo que está aqui é igual a este, portanto, daqui para aqui é igual à mesma distância que daqui para aqui, tá? Da mesma forma, provamos que os arcos também são iguais. Quando a gente diz arco subtenso, será o arco DE, ok? Setor circular e segmento de círculo. Bem, setor circular, tenho aqui dois setores circulares, um aqui a laranja e outro a azul. Segmento de círculo. Segmento de círculo, eu fiz aqui uma pequena batota, não consegui desenhar de outra forma, mas segmento de círculo, eu tenho este aqui em cima, todo a azul, e tenho aqui um segmento de círculo aqui em baixo a branco, ok? A amplitude de um ângulo de um segmento é igual a metade da amplitude do arco compreendido entre os seus lados. O que é que isto quer dizer? Bem, para já, qual é que é o ângulo do segmento? O ângulo do segmento é este que está aqui. Tenho aqui uma reta tangente à circunferência neste ponto I. Tenho aqui o arco IJ, ok? E eu quero saber a amplitude deste ângulo que está aqui. De acordo com esta definição, este ângulo que está aqui é metade da amplitude do arco
que está entre os lados que delimitam este ângulo aqui. Ou seja, neste caso o nosso arco mede o mesmo que aqui o ângulo ao centro, 110. Então este ângulo aqui só pode ser 55, ok? Um ângulo ex-inscrito é um ângulo adjacente e suplementar a um ângulo inscrito. Bem, ok, vamos lá ver o que é que isto quer dizer. Eu tenho aqui o ângulo inscrito MPQ. Este ângulo é um ângulo suplementar, ou seja, quer dizer que este ângulo inscrito mais este ângulo ex-inscrito fazem 180 graus. Ok? E suplementar, porque pronto, e é adjacente. É adjacente aqui nesta corda que está aqui. Ok? Bem, a amplitude de um ângulo convexo de vértice no interior do círculo é igual à metade da soma dos arcos compreendidos entre os seus lados. Esta é difícil, ou parece ser difícil. Vamos lá ver se isto será mesmo assim, difícil. Eu tenho aqui um ângulo com o vértice no interior aqui do círculo, ok? Eu quero saber quanto é que mede este ângulo que está aqui. O que me diz aqui é que este ângulo é igual à amplitude deste arco mais a amplitude deste arco a dividir por 2. Basicamente é isto. É tão simples quanto isto. Tá? E eu tenho aqui a prova e fiz esta prova. Provei que eu medi aqui este que estava 80,3. Medi este ângulozinho aqui que é delimitado aqui neste ângulo ao centro, que é para medir aqui a amplitude deste arco, 25,5. Eu somei os dois e dividi por 2 aqui nesta expressão e o resultado deu 52,9, exatamente a medida deste ângulo que está aqui marcado a vermelho, ok? Amplitude de um ângulo de vértice no exterior da circunferência é igual à metade da diferença dos arcos compreendidos entre os lados do ângulo. Ok, mais um que parece aparentemente é difícil. Não, não é difícil, vamos ver. Eu tenho um ângulo que está aqui, que é este ângulo exterior à circunferência, e reparem bem, este lado deste ângulo e este lado deste ângulo cruzam a minha circunferência. Isto também é importante, está bem? Então, o que é que nós temos? Eu tenho aqui o arco maior, que está delimitado aqui pelo ângulo, e tenho aqui o arco menor. Eu pego no arco maior, vou subtrair o valor do arco menor, e eu depois divido por 2. É o que está aqui. Reparem bem, 114,4 menos 31, faço a continha, divido por 2 e o resultado deu 41,7, que é igual aqui ao ângulo exterior da circunferência. De forma a cimentares os teus conhecimentos, não te esqueças de aceder no link que se encontra na descrição do vídeo e fazer o questionário. E por hoje é tudo. Não te esqueças de deixar um like, partilhar, comentar e de subscrever o canal Gosto de Ensinar. Adeus, até uma próxima.